O mais recente Boletim Infogripe da Fiocruz aponta que a incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, segue em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento em 12 das 27 unidades da federação. Além disso, o documento aponta que as hospitalizações por SRAG nas crianças pequenas associadas ao vírus sincial respiratório VSR segue em alta em vários estados das regiões Sul, Nordeste e Norte, além de Mato Grosso. Cenário de alta nas hospitalizações por influenza A no país, a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, destaca a importância da vacinação e do uso de máscara caso apresente sintomas respiratórios. Como a gente tem observado aí uma alta das hospitalizações pelo vírus da influenza em muitos estados do país, a gente continua pedindo para que as pessoas que ainda não se vacinaram contra o vírus, que tomem a vacina contra o vírus da influenza. E a gente também continua pedindo aí algumas medidas, né, de proteção, como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas, e que também para que as pessoas adotem aí uma etiqueta respiratória, principalmente em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, o boletim aponta que a influenza A prevaleceu entre os casos positivos, com 37,5%. Já 45,6% foram de VSR, 19,2% de rinovírus e 1,6% de SARS-CoV-2 da Covid-19. Tocantins é o único estado onde os casos de SRAG caíram significativamente. Segundo o boletim, a UF atingiu um nível baixo e seguro de incidência. Os estados que compõem a lista de incidência de SRAG com sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 25 são Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe. O VSR é responsável pela hospitalização, especialmente das crianças pequenas, e tem crescido nas regiões Sul, Nordeste e Norte, além do estado de Mato Grosso. Em 2025, já foram notificados 110.412 casos de SRAG, 51,5% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Reportagem Bianca Mingotti. Apesar do aumento no tráfego, as rodovias federais concedidas tiveram menos mortes no feriado de Corpus Christi. Dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mostram que entre os dias 19 e 22 de junho, 10.900.000 veículos circularam pelas estradas, um crescimento de 2,1% em relação ao ano passado. Ainda assim, o número de óbitos caiu de 30 para 25, uma redução de quase 17%. Também houve queda nos registros de sinistros de trânsito, atendimentos médicos e chamados de socorro mecânico. A ANTT atribui os resultados a um conjunto de ações preventivas, como reforço na fiscalização, melhorias na sinalização e campanhas de conscientização. As medidas fazem parte do programa Vias Seguras, uma iniciativa da ANTT que busca elevar os padrões de segurança nas estradas, alinhado às metas da Organização Mundial da Saúde. A agência informou que seguirá monitorando os indicadores de trânsito e adotando novas ações para preservar vidas nas rodovias brasileiras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Multas de trânsito passam a financiar a habilitação de motoristas de baixa renda. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. A lei permite usar o dinheiro das multas para sinalizar ruas, fiscalizar, renovar veículos, educar no trânsito e pagar a Carteira Nacional de Habilitação de quem está no Cadastro Único. A nova lei permite a transferência de veículos com assinatura eletrônica. O contrato de compra e venda deve ter assinatura digital segura, conforme as regras do CONTRAN.
A vistoria também pode ser feita de forma eletrônica, seguindo critérios dos órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O setor esportivo brasileiro movimentou mais de 183 bilhões de reais em 2023. O valor equivale a 1,69% do Produto Interno Bruto e supera a participação da cultura, que foi de 1,55%. Os dados foram apresentados no Rio de Janeiro no lançamento de um estudo da organização Sou do Esporte, com apoio do Comitê Olímpico do Brasil. O relatório mostra que para cada real investido com dinheiro público, o esporte gera R$12 em retorno econômico. A pesquisa abrange desde o lazer até o alto rendimento e usa dados da Receita Federal, IBGE, CNPJs, Ministério do Esporte, Loteria Federal e outras fontes oficiais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523-3025. 2523-3025. A movimentação portuária da região sul do país bateu recorde histórico no primeiro quadrimestre de 2025, com quase 40 milhões de toneladas transportadas. Esse foi o maior volume registrado na série histórica desde 2015. O número representa alta de 7,35% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o resultado demonstra a propensão da expansão do setor nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Porto de Paranaguá, no Paraná, lidera o ranking da movimentação de cargas na região, com mais de 20 milhões e 700 mil toneladas movimentadas entre janeiro e abril. A área atua na exportação de grãos, movimentação de contêineres e importação de fertilizantes e escoa produtos como soja e farelo de soja. O Porto de Rio Grande, no estado gaúcho, ficou em segundo lugar, com mais de 9 milhões de toneladas, seguido por São Francisco do Sul, em Santa Catarina, com 5 milhões e 700 mil. O secretário nacional de Portos, Alex Ávila, explica os motivos do aumento da movimentação portuária na região sul. O crescimento é fruto de investimentos estratégicos, gestão eficiente e da capacidade do Sul de responder com agilidade às demandas do comércio exterior. O objetivo é ampliar a competitividade dos nossos portos e garantir que essa expansão se mantenha de forma sustentável e contínua. Conforme o Ministério de Portos e Aeroportos, os estados sulistas compõem um polo estratégico para a economia e a logística do país, já que tem papel fundamental para escoar produções agrícolas e industriais. No primeiro quadrimestre, os contêineres lideraram a movimentação, com 9 milhões e 600 mil toneladas. Já a soja aparece em segundo lugar, com 8 milhões e 800 mil toneladas, seguida por adubos, resíduos da extração de óleo de soja e milho. Para sustentar o ritmo de crescimento da logística portuária, o Ministério confirmou o segundo bloco de leilões portuários para 2025, com previsão de mais de R$1 bilhão de recursos a serem investidos. O certame inclui 4 terminais e deve ser realizado em julho deste ano, após a publicação do edital pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Reportagem Bianca Mingotti. Começaram as inscrições para as residências uni- e multiprofissionais pelo ENARE, o Exame Nacional de Residência. Os interessados podem fazer a inscrição até 18 de julho por meio do site do exame.
Neste ano, o Enare oferece 3.547 vagas para residências multiprofissionais, 781 para uniprofissionais e 7.060 para residências médicas. Destas vagas médicas, 153 são reservadas para candidatos militares. As inscrições para especialidades médicas ocorrem de 7 a 18 de julho. No total, são 11.388 vagas em 237 instituições, 28% a mais do que na última edição. A novidade deste ano é a participação das instituições privadas, públicas e sem fins lucrativos, com programas reconhecidos pelo Ministério da Educação e bolsas autorizadas. O Enare 2025 vai ter uma única etapa, a prova objetiva, que valerá 100% da nota final. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A prévia da inflação de junho ficou em 0,26%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número mostra uma leve desaceleração em relação a maio, quando a taxa foi de 0,36%. O Instituto apurou que o principal impacto no bolso do consumidor veio da conta de luz, que subiu mais de 3% com a volta da bandeira vermelha. A tarifa passou a ter cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas teve uma ligeira queda de 0,02%, a primeira depois de 9 meses de alta. Itens como tomate, ovo de galinha e arroz ficaram mais baratos. Entre os produtos que subiram estão o café moído, a cebola e os planos de saúde. Já os combustíveis caíram. Gasolina, etanol e diesel tiveram redução nos preços. Ainda segundo o IBGE, entre as capitais, Recife teve a maior alta da inflação, puxada pela energia elétrica e pelos combustíveis. Porto Alegre registrou a maior queda, com destaque para a redução no preço do tomate. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, está em 5,27%. O índice é usado como uma prévia da inflação oficial e serve de termômetro para os preços que afetam diretamente o dia a dia do brasileiro. Se quiser saber como isso afeta seu orçamento ou comparar preços na sua região, acesse ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. O quinto leilão de petróleo da União arrecadou 28 bilhões de reais, valor recorde para certames do setor. A oferta incluiu mais de 74 milhões de barris de petróleo da União, extraídos dos campos do pré-sal de Mero, Búzios, Itapu e Sépia, divididos em 7 lotes. O leilão foi realizado pela estatal Pré-Sal Petróleo, na Bolsa de Valores de São Paulo. A Petrobras arrematou o primeiro lote do campo de Mero, com produção de 14 milhões de barris do navio Plataforma Guanabara. No último lote da rodada, a Petrobras venceu o campo de Sépia, negociando 5 milhões de barris com desconto de $1,69 por barril. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Censo Demográfico 2022 mostra que o número de estrangeiros residentes no Brasil cresceu 70,3% entre 2010 e 2022, passando de 592 mil para 1 milhão de pessoas. Isso converte a tendência das décadas anteriores, quando o país registrava queda nessa população desde 1960.
Houve mudança também na origem desses estrangeiros. Os nascidos na América Latina aumentaram de 183 mil para 646 mil, puxados pelos venezuelanos, que somam 272 mil. Já a população europeia caiu de 263 mil para 203 mil no mesmo período. Os resultados estão disponíveis no portal do IBGE e nas plataformas Sidra e Panorama do Censo, onde também é possível consultá-los por mapas interativos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Quase 50 anos após a morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE em São Paulo, o Estado brasileiro firmou um acordo de indenização com a família e pediu desculpas públicas pela violência cometida durante a ditadura militar. O pacto foi celebrado nesta quinta-feira, dia 26, na sede do Instituto Vladimir Herzog, com a presença do ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, do filho do jornalista Ivo Herzog e de representantes da sociedade civil. O acordo prevê o pagamento de cerca de 3 milhões de reais por danos morais, além de valores retroativos de reparação econômica à viúva Clarice Herzog. O processo judicial foi aberto há menos de 5 meses e resultou em um acordo rápido, construído pela AGU, com base na Constituição e na lei que trata da anistia política. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, em 2018, por não investigar e punir os responsáveis pelo crime, considerado de lesa humanidade. O acordo vai ser enviado à Justiça Federal para homologação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A atuação da Advocacia Geral da União evitou um prejuízo de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres da União. A Justiça Federal negou, por unanimidade, um pedido do Sindicato dos Servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas da União, que queria o pagamento retroativo de gratificações de desempenho a funcionários do Senado Federal. A gratificação foi criada em 2010 e o pagamento integral depende de avaliações periódicas de desempenho. Como os critérios só foram implantados em 2023, a Justiça entendeu que não havia base legal para pagamentos retroativos desde 2013, como queria o sindicato. A AGU argumentou que, sem o ciclo avaliativo definido, o pagamento deve ser feito apenas no valor mínimo, como já vinha ocorrendo. A Justiça também reconheceu que impor esse pagamento ao Legislativo violaria o princípio da separação entre os poderes. De acordo com a AGU, a vitória no Tribunal Regional Federal da Primeira Região evitou a emissão de precatórios milionários, preservou recursos públicos e contribuiu para o equilíbrio fiscal do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Turistas estrangeiros deixaram quase 3 bilhões e 600 milhões de dólares no Brasil entre janeiro e maio deste ano. O valor equivale a quase metade de todo o montante arrecadado em 2024. O resultado confirma a alta do turismo internacional no país. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 14% nos gastos dos visitantes. Só em maio, mais de 460 mil estrangeiros entraram no Brasil. Eles movimentaram quase 550 milhões de dólares. O valor é cerca de 6% maior na comparação com maio de 2024. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF.
22 99951 0907.